Olá pessoal, vamos dar início à aula número 13 da disciplina Fundamentos da Organização do Currículo Escolar. E aí estamos cada vez mais próximos da sala de aula, né? Nós estudamos, como vocês se lembram muito bem, né, as mudanças sociais, as mudanças nas teorias curriculares, as influências teóricas, as influências sociais, as influências políticas nas teorias do currículo, porque afinal de contas são as teorias do currículo que influenciam o que nós fazemos na sala de aula, e agora chegamos, né, à organização do trabalho na sala de aula. E aí, no encontro de hoje, nós vamos discutir a influência das políticas curriculares no projeto pedagógico e na sala de aula. O objetivo, portanto, é identificar a influência das políticas curriculares no projeto pedagógico e na sala de aula. E aí, gostaria de esclarecer, conversar com vocês, a partir do trabalho de Paulo Roberto Padilha, chamado Planejamento Dialógico, né? Uma obra produzida pelo Instituto Paulo Freire, a partir da pesquisa de doutorado desse autor, e que está nos inspirando neste momento. Então essa é uma boa fonte para você pesquisar mais, né, se você quiser estudar um pouquinho mais sobre planejamento, né? Então, planejamento dialógico. Então, o que é planejamento? Planejamento, entre aspas, é o ato de planejar. Então, se você agora está assistindo esse vídeo, se você tem uma aliança na sua mão direita e se você guarda dinheiro, né, em aplicações ou em poupança, seja qual for, né, o formato, acabei de mostrar para você três coisas, né, que as pessoas fazem que tem a ver com planejamento. Quem está fazendo esse curso tem em vista formar-se, né, e aí trabalhar, né, num determinado lugar, ou mudar de emprego, ou entrar na pós-graduação. Então, esta ação de frequentar o curso, de fazer o curso, de se tornar licenciado, esta ação, ela faz parte de um projeto de vida. Portanto, você está planejando, você está executando alguma coisa que faz parte do seu planejamento. Se você tem aliança na sua mão direita, e aí você tem em vista, né, casamento, noivado, etc, etc, você também está planejando um futuro familiar, por aí vai, né? E finalmente, se você está guardando dinheiro em forma de ações, em forma de poupança, é porque você quer comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem. É claro, e isso aqui é muito importante, né? É claro que se você tem qualquer problema e precisa retirar o dinheiro, você apenas retarda aquele seu planejamento. Você retarda a concretização do seu planejamento, né? O planejamento ele continua existindo. Se você pode até mudar de ideia, né, e já não quer mais fazer aquela viagem, já prefere mudar de casa, já não quer mais mudar de casa, já prefere comprar um automóvel. Então, observe essa característica, né? Você planeja, planejamento é o ato de planejar, você está pensando para frente, está pensando em algo que virá. Tudo bem? Então, todos nós, humanos, planejamos, né? Se nós queremos executar uma tarefa que não faz parte daquele nosso fazer cotidiano, né, que não faz parte do repertório de atividades que nós já ocupamos, normalmente nós fazemos isso planejando, certo? Então, se você vai viajar no final de semana, você às vezes faz a reserva do hotel, você vê se você tem saldo na conta, você pega o cartão de crédito, você abastece o automóvel, você compra a passagem. Cada uma dessas ações reflete que você planejou. Vamos supor que você esteja na sua casa, na sexta-feira à noite, um amigo, uma amiga te telefonam ou te chamam e falam, vamos viajar, e de repente você sai sem pegar nada. Tudo que acontecer nessa viagem, você vai poder dizer assim, olha, também eu não trouxe a minha carteira, também eu não trouxe o meu cartão de crédito, também a gente não tem onde ficar, porque afinal de contas ninguém lembrou que precisava reservar o hotel. Por que essa historinha, né, e essa volta toda? Porque se uma atividade for planejada, a probabilidade de você cuidar de tudo que depende dela e, portanto, ser realizada com sucesso, você obter sucesso na sua realização, é maior. Professor que não planeja não tem direito a avaliar os alunos. Professor que está indo para a sala de aula
e está pensando nas atividades, está pensando na aula que ele vai desenvolver, esse professor não planejou, esse professor então não selecionou o melhor filme, a melhor exercício, o melhor exemplo, esse professor está trabalhando de improviso. O professor que trabalha de improviso não pode avaliar, não tem direito a avaliar. Então, o planejamento, o ato de planejar, ele se concretiza no plano de ensino. Por que é importante chamar a atenção? Porque nós, professores, quando realizamos o nosso planejamento, nós costumamos documentá-lo, né, num texto que tem uma certa organização, que lá, mais para o final do curso, né, nas disciplinas específicas, vocês aprenderão. Muitos de vocês que já são professores, é evidente que vocês já sabem do que eu estou dizendo. Então, o planejamento, ele antecede a elaboração do plano de ensino. O plano de ensino documenta o planejamento. Eu sei que, às vezes, em muitas escolas, o coordenador, a coordenadora pedem o planejamento. Mas o Paulo Roberto Padilha nos ajuda a entender que o planejamento é o ato de planejar. O plano de ensino documenta o planejamento. Existem planos de aula, existem planos de curso, de disciplina, de bimestre, de semestre, de trimestre. E existem também, gente, projetos. Né? Projeto já é algo maior. Projeto, né, é algo que me empurra para frente. Eu, vocês, todos nós temos projetos de vida, que é algo bem maior do que a ação de planejar, uma coisa pequenininha, né, que é algo bem maior que um plano de ensino. Um projeto, no nosso caso aqui, um projeto pedagógico ou um projeto, como eu prefiro chamar, como chama o Paulo Roberto Padilha, projeto político-pedagógico, é um documento que está na escola, que a escola tem, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a lei mais nova, 9394 de 96, a escola tem a obrigação de ter esse documento e os professores e equipe gestora têm a obrigação de participar da sua elaboração e avaliá-lo para perceber a sua execução. Mais adiante vamos conversar um pouquinho melhor com a ajuda, né, de professores muito interessantes a respeito do projeto pedagógico. Por enquanto, né, planejamento é uma coisa, plano de ensino é outra e projeto é outra. É evidente que um projeto de uma escola, ele congrega os planos de ensino de todos os professores. É evidente que o projeto de uma escola também pode ser aqui, entre nós, entendido, né, como a proposta de uma escola, ok? Mas conversemos melhor sobre o planejamento. O planejamento, do modo como nós entendemos, do modo como tem sido feito nas escolas, ele remonta à lógica industrial. Se vocês lembrarem do que já estudamos, as ideias de Bobbitt, principalmente, e as ideias de Tyler, eles se inspiraram, né, em Ford, se inspiraram em Taylor, nos mesmos pressupostos teóricos e práticos que organizavam o mundo fabril, né, a empresa, a indústria, eles acabaram inspirando a escola e acabaram inspirando também o modo de planejar a escola. De tal maneira que chegamos a uma situação muito absurda, no nosso entender e no entender dos autores que estão nos fundamentando, que às vezes na escola você tem alguém que planeja e alguém que executa. Então, quando o sistema de ensino ele coloca em ação o material elaborado por outra pessoa, por um grupo específico, ele está reproduzindo esse distanciamento entre quem planeja e quem executa. Nós aqui estamos defendendo a ideia de que é o professor, é o coletivo docente que deve executar o planejamento, documentar esse planejamento em forma de planos, em forma de projeto e executá-lo, né? Então, o professor planeja e executa e avalia. O planejar é, portanto, uma ação humana. O que enobrece a atividade docente, assim como qualquer outra profissão, é a possibilidade, né, de elaborarmos mentalmente aquilo que será executado. Elaborarmos previamente, mentalmente, aquilo que depois ganhará materialidade. O trabalho na sociedade humana, o trabalho tem bem essa característica. O trabalho do professor é modificar os alunos. O trabalho do professor é transformar crianças, jovens e adultos que, por enquanto, né,
não dominam determinados saberes em pessoas que possam acessar esses saberes para que a intervenção deles no mundo se torne cada vez mais interessante, cada vez mais qualificada. Não que eles não possuam saberes, é óbvio que eles possuem saberes, mas aqueles saberes que estão na escola vão de alguma maneira qualificar um pouquinho mais essa maneira que eles têm de ver o mundo, essa forma deles intervirem no mundo. Esta ação, ela é humana, esta ação ela se dá de maneira planejada, de maneira prévia. E a função do planejamento, em linhas gerais, é a organização do trabalho. Em linhas gerais, é prever com antecedência aquilo que será feito. A função do planejamento é orientar as ações posteriores do professor. Mesmo que, vamos lembrar do exemplo da viagem, mesmo que a gente tenha que mudar no meio do caminho. Então, pensar um caso bem típico, né? Bem comum. O professor se preparou para desenvolver tais e tais e tais atividades em sala de aula e aí ele se equivocou no tempo. Ele esperava que uma certa atividade demorasse 15 minutos, os alunos acabaram demorando meia hora, então o professor reorganiza a ação dele e aí, ao invés de trabalhar com 3 atividades, trabalha com 2, trabalha com uma e assim por diante. Ou seja, há uma dimensão do planejamento que é reorganizada, que é refeita a partir da execução. Então, planejar não pressupõe executar a todo custo aquilo que foi planejado. Planejar, uma das características mais interessantes do planejamento é justamente a possibilidade de reorganizar aquilo que havia sido inicialmente proposto. Isso só aumenta a importância das escolas organizarem seus planejamentos, seus momentos de planejamento, os professores poderem conversar sobre o planejamento. E, finalmente, né, pelo que vocês já estão entendendo, o planejamento tem a ver com o currículo. Porque, na verdade, quando o professor planeja o seu trabalho, o professor faz isso a partir de uma certa proposta que, por sua vez, deve ser vista, entendida e organizada como uma proposta coletiva. Uma escola, ao organizar o seu projeto, uma escola, ao pensar no seu documento, né, naquele documento que acaba sendo entregue, aquele documento que é o documento de identidade da escola, a escola organiza ações prévias, reuniões com a comunidade, reuniões só entre os docentes, reuniões docentes, equipe gestora, reuniões envolvendo todos os setores da escola, alunos, pais, funcionários, professores, para pensar naquilo que farão. É interessante a gente pensar no exemplo de uma festa. Vamos supor uma festa que é importante naquela escola, que envolve muitas pessoas da comunidade. Essa festa ela é antecedida por várias reuniões de planejamento. Aí depois, né, quando a festa está em funcionamento e as pessoas estão lá felizes com o resultado da festa, isso precisa ser atribuído a esse esforço coletivo de pensar, né, de comprar o que precisa ser comprado, cada um ocupar uma certa função, cada um ficar responsável por uma determinada tarefa. Tudo isso pressupõe, portanto, uma organização prévia, um planejamento. Esta festa, assim como as disciplinas que compõem o currículo, compõem o projeto pedagógico, assim como as atividades docentes e discentes que fazem parte do projeto pedagógico, elas são produto de um planejamento, elas são o currículo propriamente dito. Mas esse currículo de uma escola, ele pode ser entendido também como esse projeto pedagógico. Por isso que eu vou convidá-los e convidá-las agora a assistir esse filme que nós separamos para vocês acerca do projeto pedagógico, melhor dizendo, do projeto político-pedagógico. Nossa história se baseia em 3 personagens. O projeto é um sujeito sonhador. Poderíamos representá-lo como um adolescente. Projeto, do latim projecto, lançar para adiante. Mas preferimos representá-lo como um poeta. Nosso outro personagem é o político. Talvez essa fosse a maneira natural de representar o político. Político, do grego políticos, tudo que se refere à cidade, ou polis. E tudo que se refere à cidade se refere a todos. Portanto, é público e acessível. Por isso, o político será, pelo menos por enquanto, neutro.
E o terceiro personagem da nossa história é o pedagógico. Pedagógico, do grego paidagogikos, relativo à educação. Que sim, será representado por um educador. Comecemos então. Projeto político-pedagógico. O que é o projeto, o político e o pedagógico? Professor Pedro Ganzelli, por favor, como esses três personagens se relacionam? O projeto político-pedagógico tem uma dimensão política, é envolver todas as pessoas, mas ele também se concretiza num documento, né? Então ele tem um documento, que ele tem uma estrutura, né? Geralmente o sistema é que define qual que vai ser essa estrutura do documento, e esse documento, né, vai estar definindo, enfim, descrevendo o que é a escola, tanto do seu aspecto físico como do seu aspecto dos recursos, na verdade, dos recursos físicos, humanos e financeiros, né? Faz a descrição e os objetivos da escola. Sonho com o lugar do impossível, não como algo inalcançável, mas como vir a ser uma realidade outra que deverá ser construída por nós à custa de sangue, suor e lágrimas. Esse meu sonho parece ser desmedido, mas eu sou aquele que transforma planos em realidade concreta, que constrói um futuro que foi desejado. Nosso poeta falou bonito. Agora com José Misael Ferreira do Vale. Ao falar em projeto, fala-se ao mesmo tempo numa avaliação do que está posto para negá-lo ou afirmá-lo, com base em percepções, análises, deduções, etc. Daí se ter o cuidado de analisar o projeto do ponto de vista da sua ideologia e intencionalidade. Porque há uma intenção por trás de todo o projeto, certo, professora Elisete? O ato pedagógico é sempre um ato político, porque ele implica em escolhas, tá certo? Em maneiras de fazer. A hora que realmente um professor fala, vocês leram a notícia do jornal ontem sobre tal coisa, não é? Ele escolhe o que ele quer, a violência, o futebol, tá certo? Uma promoção, uma política internacional. Todos os dias isso ele faz. Então, ele tem que saber, né, o que é que ele pretende, quer dizer, qual é o projeto de nação, de escola, de educação, que crianças você quer formar, tá certo? Com que reflexões, com que valores de vida, né? Em que sociedade brasileira, né? Que a gente fala muito em solidariedade, mas isso se faz na escola também, né? Então, ou ele faz isso, tá certo? E isto é ser realmente ter atos políticos. E isto um pouco saiu do discurso. Você veja que em alguns lugares as pessoas nem falam um projeto político-pedagógico, né? Fala só um projeto pedagógico, porque falar em político é um pouco proibido. Em cena, nosso próximo personagem, um pouco proibido, o político, que agora já não deveria ser representado de maneira tão neutra e assim, sem cor. Entendo que os projetos devem explicitar sua concepção de ser humano e de sociedade e indicar claramente as tarefas por fazer. Procedendo-se assim, evitar-se-ia uma enorme perda de tempo para se descobrir a intencionalidade real dos projetos. É por isso que o projeto pedagógico é sempre um projeto político-pedagógico, que realiza opções, toma partido diante da realidade existente e diz, ou deveria dizer, a que veio de maneira transparente. O político por trás dos projetos das escolas públicas brasileiras são assim transparentes como deseja José Misael?
Antes ainda, as escolas têm essa autonomia para elaborar seus projetos? Então, a busca de um projeto mesmo, com cara, cor, cheiro, tá certo? Perfil da minha escola, dos meus alunos, dos meus colegas, isso tudo incomoda, né? Então, é uma autonomia no discurso, mas ele é uma obediência na prática, né? Então, falar de autonomia, tudo bem. Realizar alguma questão de forma autônoma e respeitar que a escola o faça, com a liberdade limitada que ela tem, evidentemente, né? É bem mais difícil, né? É como se fosse assim, você tem autonomia, né, para pensar o que você quiser, desde que você pense o que eu desejo que você pense. Então, se estamos assim, tudo bem. Se não estivermos assim, você vira um perigo em potencial, né? Isso é uma contradição com a nossa tarefa, né? A nossa tarefa não é transmitir conhecimento, simplesmente. É a formação em valores, é uma formação ética, e isto pressupõe discussão, coerência de atitudes, coerência de projeto, tá certo? E uma meta de caráter bastante coletivo. O centro de qualquer projeto político-pedagógico legítimo será o processo de formação do aluno. A formação do aluno deverá ser o critério básico para se decidir sobre o essencial e o acessório em termos de educação escolar. Uma sugestão, um livro, uma orientação, um método, um conteúdo, um valor, uma atitude serão incorporados ao projeto pedagógico se e somente se forem essenciais à formação do aluno. Por isso que, às vezes, um plano gorducho, né, de muitas páginas, não necessariamente significou um plano discutido, tá certo? O melhor plano é aquele que foi discutido com a escola. E, às vezes, tem um problema que realmente a escola fala, olha, a questão da violência aqui está impedindo um bom regimento. Bom, este é o problema de todos os professores. Esse é um projeto político-pedagógico, tá certo? Que a escola defina, até com uma certa precisão, o que ela vai... para onde está indo o esforço deles, independente, obviamente, do conteúdo, dos conteúdos que cada disciplina vai trabalhar, né? Então, tem uma meta que tem que ser fruto daquele conjunto. Quando uma sociedade projeta o futuro, então ela pode projetar um futuro, geralmente projeta o futuro melhor, né? A mesma coisa a ideia do projeto político-pedagógico. Quando um coletivo ele vai projetar as suas ações futuras, enfim, ou ele vai pensar suas ações futuras, vai organizar suas ações, mas para transformar a sua realidade. Então, acho que assim, o projeto político-pedagógico tem essa intencionalidade de transformação, ou projeto político democrático. O projeto político que não é democrático é o que vai ser engavetado, é aquele que serve simplesmente para ser homologado pelos órgãos centrais, quer dizer, ó, está dentro do padrão que nós pedimos, então está aprovado. Não, estou pensando num projeto democrático que interfira nesse processo não democrático que é a nossa escola hoje. Professor Ganzelli disse uma coisa importante. Melhor ouvir de novo. É importante que o projeto político-pedagógico interfira na não-democracia na qual muitas vezes está inserida a escola. Então, assim, se você tem os professores em disputa, bom, pera lá, qual é essa disputa, por que está essa disputa e como que nós podemos transformar essa disputa numa perspectiva coletiva. No ano de 2004, 3 ou 4 professores procuraram o diretor Braz, queixando-se que para eles as salas de aula não funcionavam como espaço de aprendizagem. A partir daí, todos começaram a discutir uma nova proposta pedagógica. Até então, o que imperava era a pedagogia da maçaneta, em que a porta fechada impedia qualquer troca entre os professores e a melhoria daqueles que apresentavam deficiências. A proposta acordada pela equipe culminou na reestruturação física da nossa escola.
Agora, as crianças sentam em grupo de 4 alunos e contam com um roteiro de estudos, acompanhadas de perto pelos professores. Olha só, o projeto se materializando no pedagógico. O pedagógico, lembra-se, é quem possibilita a elaboração do documento e é também quem o coloca em prática. E assim o é. Dizem os parâmetros curriculares nacionais que a experiência acumulada pelos profissionais da educação é, naturalmente, a base para a reflexão e a elaboração do projeto educativo de uma escola. Não é simplesmente que você é um transmissor ou retransmissor de conhecimento, você não simplesmente dá informação. Se for só dar informação, o Google faz melhor que nós. Agora, se for formação de gente, portanto, valor ético, conhecimento naquilo que mobiliza, instiga a criança, o jovem, tá certo? Numa curiosidade que pode, inclusive, que é o que leva a ciência, as artes, a literatura, nos superar, né? O melhor professor é aquele que conseguiu ser superado pelos seus próprios alunos, né? Bom, aí nós estamos fazendo o nosso papel. Há vida inteligente nas escolas públicas, sem dúvida nenhuma. Eu respeito muito esse 1 milhão que levanta todo dia de manhã e vai dar aula. Cada um de nós é capaz, entre os 5 pessoas que diria que teve influência na sua vida, certamente 1 ou 2 vão ser professores. Então, eu acredito na escola pública, nos professores e acredito em projeto político-pedagógico com uma autonomia relativa da escola, mas que ela possa ter o espaço dela para decidir o que ela acha que é melhor fazer naquela circunstância. E é aí, educadoras, educadores, mães, pais, funcionárias, funcionários, educandas, educandos, que eu, o político, apareço e me torno imprescindível. Mas que fique bem claro, não é qualquer político, é o político democrático. Para uma educação democrática, uma escola democrática, tem que ter um caráter transformador. E aí tem que transformar a própria forma de ver a escola, a forma de organização. E aí você vai explorando todas as possibilidades que estão presentes. E o gestor e o projeto político-pedagógico, ele tem uma função, ele tem é primordial para essa construção coletiva, porque é uma construção coletiva. E o gestor ou o diretor de escola, ele coordena, se ele tem essa intencionalidade, ele deve coordenar esse processo. Está entre os objetivos da escola avançar no processo de construção de uma escola pública de qualidade com a participação de todos os segmentos, tornando-a viva e capaz de receber as influências da comunidade e também influenciá-la no sentido de colaborar com a vivência democrática e avanço do processo educacional. Trabalhar com o grupo eu acho muito interessante e você tem uma riqueza muito grande ali. E você tem as crianças, né? Você tem os alunos é que move tudo, né? A aprendizagem dos alunos é o que move tudo e eles nos ensinam também, né? Então esse movimento não é um movimento humano que a gente acredita, né? E trabalha e organiza. E professor sem esperança e sem utopia não existe, viu? Por isso tem sempre que ter um projetinho pedagógico escondido, tá certo? Também, quando falei, o que você gostaria de fazer? Isto, certo? Acredite nisso. Penso que o filme foi ilustrativo o suficiente. Vocês entenderam do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático e principalmente do ponto de vista político, a relevância do projeto político-pedagógico da escola. E é nesse sentido, né, que nós vamos fazer alguns destaques do vídeo que certamente você também já fez nas suas anotações. A nossa leitura daquele material e como que a gente gostaria que os conhecimentos do encontro de hoje ficassem sistematizados. O projeto político-pedagógico, na verdade, ele concretiza as aspirações da instituição. O projeto político-pedagógico, ele precisa sempre ter um pouquinho de utopia, um pouquinho de ousadia. Ele sempre representar os sonhos daquele grupo, ou seja, quem é a pessoa que a gente quer formar.
para formar aquela pessoa, que tipo de atividade nós vamos fazer, que tipo de conhecimento nós vamos disponibilizar, que tipo de situação nós vamos propor para formar essa pessoa. Um projeto, gente, é sempre uma aposta, é sempre um sonho, é sempre uma tentativa de fazer melhor. Um projeto, como nós já havíamos dito, ele é o currículo propriamente dito. Então, tudo aquilo que nós conversamos nessa disciplina acerca das teorias curriculares, ele acaba ganhando força no projeto. E aí, colegas, né, vocês podem observar, escolas diferentes possuem projetos diferentes. Segundo a nossa legislação, as escolas têm autonomia para elaborar seus projetos. Quando o pai, quando a mãe matriculam uma criança numa certa escola, às vezes eles desconhecem qual é o projeto da escola, mas às vezes aquela escola tem uma certa fama no bairro, uma fama positiva, uma fama de ser uma escola que tem professores engajados, etc, etc. Essa escola ela tem um projeto. Vamos lembrar, um não projeto também é um projeto. Às vezes, se você chega na escola, no momento que você for fazer o estágio, você pediu o projeto pedagógico e nunca ninguém sabe onde está, ora, essa é uma maneira de entender o projeto. O que se espera é que o coordenador pedagógico, a coordenadora pedagógica dessa escola, organizem reuniões de reorganização do projeto, de revisão do projeto, de análise do projeto. E não faz mal se a gente chegar no final do ano e perceber que uma parte daquilo que nós havíamos nos proposto a fazer, nós não conseguimos a fazer. Vamos rever o projeto e para o ano que vem vamos tentar fazer um projeto que seja um pouco mais próximo das nossas condições reais de execução. E acidentes acontecem pelo caminho, né? Deslizes, equívocos, precisamos retomar o percurso, retomar o trabalho, por aí vai. O projeto pedagógico, ele precisa ser coletivo. Então, não se trata, né, da equipe gestora fechada numa sala elaborar um documento só para que ele seja aprovado pela supervisora. O projeto, ele precisa ser uma construção de todos. Se este ano ele tem 5 páginas, no ano que vem talvez ele engorde um pouquinho. Se este ano os professores não deram tanta atenção à elaboração desse documento, vamos deixar passar um ano, vamos discutir melhor, vamos agregar mais informações, vamos transformar o projeto em algo que realmente a gente executa, que realmente a gente está preocupado, que realmente a gente quer e a gente precisa. E, finalmente, o projeto ele é sempre elaborado, avaliado e reelaborado. Então, como disseram os professores entrevistados no vídeo que vocês assistiram, o projeto não é algo que interessa somente à diretoria de ensino, à Secretaria Municipal de Educação, à Diretoria Regional de Ensino, a depender do formato. O projeto precisa ser um documento, precisa ser um plano de trabalho que leve os professores a se debruçar sobre ele, a pensar melhor nele, porque um projeto bem elaborado significa que professores se prepararam, professores estudaram, professores selecionaram as melhores atividades, professores organizaram melhor o currículo. Vamos retomar um pouquinho aquelas teorias que nós acabamos de estudar, né? Se nós pensarmos nas teorias pós-críticas, se nós pensarmos no multiculturalismo crítico, se nós quisermos levar para a escola um grupo de rapper, se nós quisermos levar para a escola um grupo de os artistas daquela comunidade para fazer um trabalho com as crianças, se nós quisermos levar as crianças numa visita num museu, gente, ou seja, todos os tipos de conhecimento que nós estamos pensando, nós vamos precisar nos organizar, nós vamos precisar estabelecer um diálogo entre essas experiências pedagógicas e o sujeito que nós estamos pretendendo alcançar. Nós precisamos estabelecer um diálogo entre o currículo que nós estávamos sonhando e o currículo efetivamente realizado.